Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável com o Dr. Giovanni Dantas, esse que vos fala. Eu sou cirurgião dentista, sou proprietário da Dental Clínica Sul e Dental Clínica Natal, duas das melhores clínicas hoje do planeta. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a modernidade, os tempos modernos, suas agruras, seus problemas e também suas vantagens e a sua relação com a saúde, principalmente bucal. Hoje em dia, pessoal, isso é mais um bate-papo hoje do que uma aula ou algo parecido, nada disso, é uma conversa que nós vamos ter. E a gente tem percebido isso nos dias em que nós estamos trabalhando, nas nossas conversas com as pessoas, e a gente tem percebido o quanto isso tem se tornado complicado e quanto as pessoas chegam para nós e falam assim, pessoas com 40, 50 anos dizendo, no passado era muito mais simples, era tudo muito mais fácil de se fazer, a gente vivia melhor, a gente vivia com menos estresse e menos problemas. E aí a gente fica vendo situações terríveis, por exemplo, como a nossa amiga e nossa paciente Fabiana, que foi de uma forma muito cruel, covarde, né? Foi assassinada, infelizmente. E essas coisas fazem a gente pensar. Vocês sabem, Fabiana, ela perdeu a vida um dia antes do dia do meu aniversário. E aqui eu estou fazendo um relato, né, de um caso. E eu posso dizer para vocês, foi aquele aniversário mais triste que eu já vi na minha vida. Eu fui para o velório de Fabiana, passei boa parte do meu aniversário, que não teve função nenhuma de aniversário, né? Passou a ser algo extremamente triste, no velório, vendo uma amiga querida que foi perdida por um monstro, um sujeito que não tenho palavras para descrever e tamanha a covardia que ele fez. E aí a gente começa a pensar no mundo em que a gente vive, que você está em casa tranquilo, ou no caso dela tranquila, por exemplo, você está trabalhando ou você está simplesmente vivendo a sua vida de uma forma em paz, sem perturbar absolutamente ninguém, e você pode ser vítima das coisas complicadas que existem no nosso mundo hoje em dia, né? Você pode imaginar, por exemplo, você vai viajar e de repente uma simples viagem que era tão simples daqui de Açu para Natal, e que eu faço isso toda semana, de repente agora você tem que partir por um desvio que o governo não consegue fazer um simples desvio de uma ponte que caiu. Na verdade a ponte não era nem para ter caído, era para ter tido uma manutenção preventiva, mas não vou nem falar disso, né? E a gente fica vendo ao redor, aqui em Panguaçu, de tempos em tempos acontece uma inundação. Boa parte das pessoas está até acostumada, meio como que se preparando para a próxima que vai acontecer. A gente está passando por imagens e por notícias lá no Rio Grande do Sul que são tétricas, que são terríveis. Carretas com comida chegando até lá e o governo do estado não permitindo que se passe para se cobrar imposto, por exemplo. Então a gente vive um mundo cheio de complicações, cheio de tristezas, né? E em que a gente vai se agarrar? Algumas pessoas tendem a querer colocar políticos maravilhosos como sendo os seus heróis e os seus deuses. Isso não vai acontecer, não é assim que funciona. E há uma necessidade de todos nós encontrarmos uma determinada paz nas nossas vidas, encontrarmos uma rotina que possa nos trazer a paz, para que a gente não sofra demasiado com isso. Vocês não têm noção de quantas pessoas têm chegado aos nossos consultórios com grandes problemas, às vezes simplesmente fazendo bruxismo, que é o ato de apertar os dentes durante o sono e os dentes ficando desgastados. Vocês sabem, eu estou formado há 34 anos. Quando eu me formei, eu costumava falar sobre bruxismo, eu explicava para os meus pacientes sobre bruxismo uma vez a cada, 10 dias, 15 dias. Hoje em dia, eu falo em cada dia da semana, em cada dia que eu atendo, pelo menos, muito por baixo, para 10 pacientes diferentes.
eu falo sobre essa questão do bruxismo. E o bruxismo, ao contrário do que se pensava antigamente, tem nada a ver com verme, como se dizia na barriga. Isso de forma alguma, isso é um mito, né, que os nossos avós transmitiram para nós. O bruxismo tem total a ver com ansiedade. E a ansiedade, ela se diferencia da depressão, basicamente porque a depressão se torna aquela ansiedade contínua. E tem um médico brasileiro que ele costuma dizer que você ficar ansioso é como se você estivesse na selva, se preparando para lutar contra um leão. Então você tá com a pupila dilatada, essa parte do olho, para poder você ver melhor. O sangue foi para suas pernas e braços, que você está pronto para lutar ou para correr. Né? Um leão aparece na sua frente, você vai correr, você não vai lutar com um leão. Não tem aqueles filmes de Tarzan que vão fazer a gente ficar um super-herói. Não funciona assim, né? Então, quando o nosso cérebro entende que aquela situação ela vai acontecer, ele já entra num processo de alerta. E às vezes uma criança que está jogando videogame numa situação de estresse absurdo, porque ele está lá como se estivesse lutando contra os inimigos e tal, contra monstros e tal, ou lutando artes marciais, e o corpo dele se prepara para a luta. O cérebro, ele não vai entender se o problema ele realmente vai acontecer ou é algo simplesmente de um videogame. Ele não vai perceber se você está extremamente ansioso porque você viu matérias que lhe deixam tristes, de coisas no mundo atual que nos deixam bastante tristes, ou se é porque você de verdade estava numa selva e você precisava se proteger. Então a gente precisa começar a ter momentos em que a gente sai da selva, aqueles momentos em que a gente não precisa necessariamente estar na luta o tempo todo. E essa luta o tempo todo faz com que à noite, por exemplo, o tal do bruxismo, que é o ato de apertar os dentes, se manifeste de uma forma tão forte, né? Muitas pessoas chegam para mim com dentes tão desgastados que chegam na altura da gengiva, que você vai sorrir e não consegue mais sorrir porque não tem dente para sorrir. Sem contar todos os outros problemas que podem ser causados, dores de cabeça na região lateral, na região temporal, na têmpora, nessa parte lateral, acima do ouvido, dores na articulação, a chamada DTM. Você começa a ter dores e dores fortes que muitas vezes lhe impede de viver a sua vida, de ter felicidade, de ser uma pessoa tranquila. E você começa a ter dores no pescoço, pode ter dores na coluna, inclusive, na parte de trás da cabeça também, debaixo dos olhos, acima dos olhos, tudo isso por problemas na boca e gerados pela tensão, pelo estresse. Ah, Giovanni, o que é que eu vou fazer? Porque tem tantas soluções maravilhosas acontecendo e eu não tenho condições de tratar isso. Na verdade, pessoal, o tratamento de bruxismo, o tratamento de DTM, o tratamento precisa primeiro que você tenha interesse em tratar. Esse é o primeiro ponto. Se você tiver interesse em tratar e estiver disposto a mudar alguns aspectos da sua vida, isso pode ser feito. E de uma forma simples, e digo mais, muito barato, diga-se de passagem. Aliás, falando sobre essa história de barato, hoje a gente está sendo invadido, as nossas mentes, os nossos lares, os nossos celulares, por propostas muitas vezes indecentes, de propostas de vamos fazer implantes imediatamente e deixar você sorrindo. Isso é possível? Sim, pessoal, isso é possível e pode ser que dure só uma semana, porque logo depois tudo vai ser perdido. Não existe mistério. Não dá para você conseguir construir um edifício de 10 andares num único dia. Tem que fazer uma boa base, um bom alicerce. Se você for construir uma casa e esperar que aquela casa seja construída em uma semana, uma casa de alvenaria sendo construída em uma semana e ela ficar bem, porque você não teve tempo de fazer as colunas que você deveria, a casa vai cair. Assim é na nossa boca. Não adianta fazer coisas extremamente aceleradas, apressadas, sem um bom suporte, uma boa estrutura. Não sejam iludidos por mentiras que as pessoas estão jogando na internet. As mesmas fake news que hoje são muito comuns
de todas as formas, falando sobre pessoas, acusando indevidamente algumas pessoas de serem muitas vezes criminosos sem eles serem, não é? Fazendo uma propaganda medíocre e enganosa de boa parte de políticos. Quantas vezes nós não somos bombardeados com essas informações mentirosas? E isso não é diferente na área médica. Então, veja o que você está fazendo, procure profissionais com qualidade, não caia nas mentiras que a internet pode lhe proporcionar. E vamos tentar tratar não só a sua saúde bucal, mas a saúde geral. Vocês sabem, eu estou passando por um processo, por exemplo, de melhorar a minha vida do aspecto de doce. Eu sou alguém que adora o doce, sabe? Meu amigo Arildo uma vez me viu comprar 2 caixas enormes de doces de banana e doce de caju, de goiaba, tanta coisa desse tipo. E ele, se preocupando, disse assim: rapaz, você tem que diminuir de comer doce. Aquilo tocou na minha vida. Hoje eu como muito menos. Chocolate, pessoal, quantas vezes eu comi uma caixa de chocolate ou um saco de chocolate de 1 quilo num dia? Mas isso não faz bem, não é assim que funciona. Coca-Cola, quantas vezes eu tomei 2, 4, 6 litros de Coca-Cola num único dia? Isso é possível? Sim, é possível. Você que está me ouvindo agora pode estar fazendo isso. Não faça. Vai se cobrar o preço lá na frente. Teu corpo vai cobrar o preço. Ele vai dizer assim: não é assim que funciona. E não é só por isso. É porque você pode ganhar uma diabetes, né? Minha mãe, enquanto esteve viva, era diabética. Na minha família, muitas pessoas aconteceram com diabetes. Então eu poderia ser um pretenso diabético. Quem sabe isso possa acontecer. Estou lutando para que isso não aconteça. Estou preservando a minha vida, começando a fazer exercícios. Eu gosto de nadar, por exemplo. Começando a fazer a parte de alimentação de uma forma mais interessante. Vocês sabem, o açúcar, ele não provoca só cárie. Ele provoca muitas coisas ruins e a gente consegue reduzir a quantidade de açúcar que a gente come. Já é uma ajuda para a saúde bucal. Se a gente consegue evitar levar para nosso sono, para nossa cama, para nossa rede, não importa onde você dorme, os problemas do dia a dia, isso já vai lhe ajudar bastante. Sabe, muitas pessoas, eu mesmo tinha esse hábito de ficar assistindo televisão, gostava de algumas séries, ou mesmo lendo um livro. Comprei umas luminárias para ficar aqui atrás, podendo ler sem perturbar ninguém e tal. Mas até que ponto é bom você ficar com luzes brancas, luzes frias, ou a luz de uma tela de um computador, ou a luz de uma televisão, de um celular, pouco antes de você dormir? A qualidade de sono cai assustadoramente. Você acorda no outro dia, mesmo tendo dormido 6, 7, 8 horas, com a sensação de que não dormiu nada, porque a qualidade do sono foi para o espaço. Então, uma outra sugestão, e parece que eu estou entrando só na área de medicina, mas não é, pessoal, isso tem a ver com a boca também. No momento em que nós temos uma qualidade de sono mais interessante, que a gente consegue pelo menos meia hora, o ideal é 1 hora, 1h30 antes de dormir, se livrar de todas as telas, ter hábitos saudáveis, não ficar vendo televisões gerando assuntos polêmicos, desagradáveis, chatos e, por que não dizer, destrutivos para a nossa vida, né? Então vamos tentar evitar esse tipo de situação antes de dormir, para ver se a gente consegue ter uma qualidade de sono melhor. Às vezes tem até uma deficiência de certas substâncias, como a melatonina, por exemplo. Mas eu não vou falar nisso, que isso aí já seria um outro assunto, já é mais puxado para a questão de medicina. E aí, na hora que você faz isso, muitas vezes você pode dormir de uma forma mais tranquila, sem tanto estresse, e o resultado é que muitas vezes até o bruxismo ele começa a aliviar, e você começa a não ter mais problemas de destruição dos dentes, começa a não ter mais problemas de pulpite, que são aquelas dores desagradáveis que começam com água gelada. Você está tomando água gelada e aquela dor está doendo, e aquela dor está acontecendo e você não sabe por que isso está acontecendo. E muitas vezes é simplesmente porque você está fazendo bruxismo. Eu tenho na minha boca, alguns desses foram tratados, de tratamento de canal, inclusive,
e que eles não tinham nada, não tinham cárie, não tinham desgaste, não tinham absolutamente nada. Foi só por causa do bruxismo que gerou esse tipo de problema. Então, eu quero conclamar vocês a desfrutarmos do século XXI, das suas coisas mais interessantes, sabe? Nos nossos trabalhos, hoje é tão mais fácil de fazer certas coisas, hoje é mais fácil de você estudar, né? Eu costumo ler bastante, e hoje é tão simples de você comprar um livro, você compra pela internet. Isso não acontecia quando eu era adolescente, né? Eu tinha que procurar uma livraria, tinha que achar uma livraria, não dava para fazer esse tipo de compra dessa forma. Com livros de odontologia, eu tinha que esperar quando tivesse um congresso, procurar as pessoas que vendiam. Hoje é tão fácil, tá lá na internet. Hoje você consegue comprar tudo que você quiser. Aqui eu vou fazer até a minha propaganda agora do Super Entrega, que é uma estrutura que nós abrimos, né, recentemente, e que você pode entrar em contato através, tem um site, o superentrega.net, tem o Instagram, tem tantas outras coisas. Eu vou até colocar aqui embaixo aqui os endereços, porque aí no final das contas vocês podem até acessar isso também. Hoje você pode comprar, você pode fazer uma feira até, se você quiser, da sua casa pela internet. Você pode comprar material de piscina pela internet. Quando eu digo pela internet, é no Super Entrega, recebendo 10, 15 minutos depois. Não é para receber, vou comprar material de piscina, vou comprar não sei o que, receber 2, 3 dias depois, não. É receber na hora, né? Então hoje está tão fácil isso já ajuda a nossa vida. E antigamente a gente não tinha nada disso, né? Eu me lembro que até na época do próprio Covid, há alguns poucos anos atrás, já era difícil disso acontecer. Hoje está tão fácil dessas coisas acontecerem. Então vamos tentar desfrutar dessas coisas de uma forma mais interessante. Hoje você já pode rever certas matérias que foram colocadas até aqui no nosso podcast Papo Saudável. Por exemplo, no YouTube, você vai lá no YouTube, digita podcast Papo Saudável, você vai ver muitas coisas sobre os médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos que já falaram aqui e muitos mais que falarão. Vocês vão poder saber, por exemplo, mais detalhes sobre essa situação da DTM que a gente falou hoje. E isso tudo é pela facilidade do século XXI que chegou até nós. Mas, então, vamos esquecer um pouco essas agruras, essa tensão, essa ansiedade. Vamos tentar trabalhar a nossa vida nos livrando de problemas desagradáveis. Um grande amigo meu e um grande psiquiatra, eu considero o melhor que eu já vi na minha vida. Infelizmente ele não trabalha mais, está aposentado. Dr. André Pereira, um abraço se ele estiver ouvindo. E ele sempre falou certas coisas, tipo, para os meus pacientes eu prefiro que eles evitem ver jornais, um jornal nacional, esses jornais de uma maneira geral, evitar ver isso. Você termina o jornal normalmente não com aquela sensação de prazer e uma sensação de bem-estar. Você termina a sensação de tensão, de estresse, de que tudo vai ruir, parece até que o mundo vai acabar. Claro, sem contar muitos trambiqueiros que nos vendem imagens terríveis. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que chegou aqui com o dentista tinha feito um medo absurdo, né? Que um simples detalhe, veio de outra cidade inclusive, dizendo que um simples detalhe seria provavelmente um câncer. E não tinha absolutamente nada a ver com câncer, né? Uma coisa super simples, um simples ferimento bobo que aconteceu por causa de uma prótese que a paciente usava. Então, muitas vezes, até os próprios profissionais de saúde assustam os pacientes. Então, cuidado com o que vocês estão ouvindo. Tenham cuidado para que vocês não sejam contaminados por essas coisas desagradáveis que geram estresse e ansiedade. Vocês sabem, uma ansiedade normal, por exemplo, é aquela em que você está meia-noite na sua casa e, de repente, liga o telefone toca e você vai ver, uma pessoa que você não vê há algum tempo e que está ligando para você. Você já começa a pensar, será que aconteceu algum problema? Será que... Tudo bem, é uma ansiedade até certo ponto normal, porque ninguém fica ligando para a casa dos outros, normalmente meia-noite, não é? Mas imagina que toda e qualquer ligação que acontece durante o dia, seja de 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde, não importa, faz você imaginar sempre coisas muito ruins. Então alguém ligou para você 10 horas da manhã e sem motivo aparente você imagina, será que isso é uma coisa ruim que está acontecendo? E aí, pessoal, acende uma luz de atenção, uma luz amarela nessas horas. Significa que você precisa se cuidar.
e começar a ter hábitos mais saudáveis. Precisa começar a fazer coisas que sejam mais interessantes. A leitura de um bom romance, às vezes é simplesmente ver uma série de TV com a comédia, por exemplo, mas coisas que lhe deixam bem, que lhe deixam em paz. Para aqueles adultos, aqueles casais, pode ser tomar uma taça de vinho ao anoitecer, pode ser sair um pouquinho para conversar em nossas cidades pequenas de interior. A gente ainda consegue fazer isso, muitas vezes conversar na calçada, ou se não, visitar um amigo e conversar com aquela pessoa, não é? Ou mesmo fazer uma ligação, que não seja de meia-noite, né? Mas fazer uma ligação para poder ter um entrelaçamento maior entre as pessoas. Fazendo isso, você diminui esse nível de estresse, você aumenta a quantidade de endorfina e serotonina, você consegue fazer com que a sua vida se torne melhor. E você ficando melhor, vai melhorar não só uma possível diabetes que você teria, comendo menos açúcar, tendo hábitos saudáveis como exercícios físicos, mas essas substâncias que eu falei, como endorfina, por exemplo, fazem com que haja diminuição de dores. Então, dores na musculatura, dor nas articulações, dor na própria DTM, que é uma articulação na ATM, desculpe, DTM é o problema na ATM, né? E você evita dores de cabeça tantas vezes mais. Claro, se isso já está instalado, procura teu dentista, um dentista que você confie, que não fique falando bobagens muitas vezes, como aquele dentista que ficou dizendo que aquela simples ferida era um câncer. Isso aí não, mas filtre, escolha um profissional com qualidade, que não fique usando as redes sociais como se fosse um circo. Muitas vezes as redes sociais hoje em dia, pessoal, são usadas como se fosse um circo, onde tem um bocado de palhaços falando um bocado de bobagens somente para a gente sorrir. E é um sorriso falso, porque são brincadeiras sem graça, né? Então eu quero conclamar vocês a terem uma vida mais saudável para evitar perder dentes, fazer bruxismo, ter dores. Vamos tentar, inclusive, ser preventivos. Nós estamos totalmente à disposição de vocês nas duas dental clínicas. E nessas clínicas nós, inclusive, é totalmente disponível você fazer um orçamento. Se você tiver qualquer dúvida, por exemplo, ligue para nós. O nosso telefone é o 999-816640. Lá nós tiramos todas as dúvidas que vocês quiserem. Se vocês quiserem, vocês podem falar comigo, vocês podem mandar até um vídeo. Eu posso tirar dúvidas sobre a sua boca, até fotos de algum problema. Aquela senhora que veio de outra cidade com aquela feridinha, se eu tivesse visto a foto daquilo, ela não precisaria nem ter vindo até a minha clínica. E veio, graças a Deus que veio, porque também a gente aproveitou e viu todas as outras coisas que estavam acontecendo na boca dela. Mas aquilo não era nada demais, ela estava sem dormir já há 2 dias. Então, muito cuidado com o que vocês ouvem, muito cuidado com o que vocês acreditam, tá bom? Como sempre, a nossa conversa ela passa feito um foguete aqui no nosso programa, no nosso podcast Papo Saudável. O programa já está terminando, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis abrir meu coração para que vocês se cuidem. Me preocupa que vocês se cuidem. Vocês precisam se cuidar. Eu quero tratar de vocês no que for necessário que eu faça, mas vocês precisam fazer a parte de vocês se cuidando para que vocês cheguem na velhice com qualidade de vida, tá bom? Eu quero deixar de novo o telefone, é o 999-816640. O que você precisar, o que você quer saber? Se você tem dúvida se um tratamento é caro demais, e não é totalmente acessível, entre em contato conosco. Se você precisa de tal tratamento, mande fotos para nós. Nós estamos dispostos a lhe dar um retorno totalmente acessível para você. E se você deseja que eu viaje com vocês para uma comunidade próxima, para uma cidade próxima, ou mesmo em Açu, para fazer algum tipo de palestra, estou completamente disponível. Eu quero dar um forte abraço em vocês, um forte abraço em todos os habitantes da nossa região, que para mim é a minha casa, e fiquem com Deus. Um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.